Senhores, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas, nas nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos. Obrigado, Senhor, pela proteção e pelo livramento que tu nos tens dado. E de acordo com a tua palavra, nós podemos reconhecer que a cada instante a tua graça, misericórdia e amor têm sido jorrados em nós de forma transbordante. E elas têm se renovado em nós a cada dia. Te louvamos, Pai, por este grupo, por essa turma, por esses amados que se dispuseram a fazer este curso e que se dispõem a te servir nesse trabalho que às vezes é tão penoso, mas ao mesmo tempo extremamente e eternamente gratificante. Obrigado pela vida de cada um. E clamamos a Ti, Espírito Santo, unge-nos com o Teu poder. Flui em nós agora com a Tua unção, da cabeça aos pés. E nos concede a graça e o prazer de sermos ensinados por Ti, Espírito Santo. Pois Tu mesmo, Senhor, disseste que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ensina-nos, Espírito Santo, a termos um coração, uma alma, um espírito, ouvidos, mentes sensíveis, corpo sensível, para o Teu ministrar, para o Teu toque. Nós pedimos a Tua unção, o Teu poder, bem presente em nossas vidas a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. A lista de chamada está passando, certo? Se tem alguém aqui que é da noite, pode colocar depois no final do seu nome, coloca à noite ou coloca de manhã, sem problema nenhum, tá? Se tem aqui alguém que é da turma da noite, mas veio de manhã, depois pede a tabela de chamada do período da noite, tá bem? Na reunião que nós tivemos, eu distribuí esse livreto. Lembra que nós dissemos que isso aqui vai ser questão de prova, certo? As 4 leis espirituais vão ser cobradas na prova. Por isso nós já distribuímos na reunião. E vamos distribuir àqueles que estarão participando das aulas, no transcorrer das aulas. Porque vai ser prática nossa no uso da capelania. Então, literalmente, isso daqui precisa ser colocado no coração. Diante de um leito de enfermidade, nem sempre você vai poder ter uma Bíblia ou um livro ou alguma coisa de apoio, porque não vai ter lugar para segurar, não vai ter condição de segurar. Então você tem que trazer a palavra no coração e na mente. Como as 4 leis espirituais são extremamente excelentes para esse tipo de trabalho, especialmente trabalho de capelania, de evangelismo, tem que fazer parte da vida de vocês. Ah, então eu tenho que decorar isso aqui? Sim. Mas não um decoreba, é colocar no teu coração. Tá certo? Então em 2 minutos, 3 minutos, você passa para o paciente essas 4 leis. Primeira lei, Deus te ama. E normalmente ele vem com uma pergunta de retorno. Se Deus me ama, por que está acontecendo comigo? E aí você tem a segunda lei. Todo homem é pecador. Vem lá de Adão. Ah, então o culpado é Adão? Não. Sim. Sim e não. Porque com o pecado de Adão, com o desvio de Adão, nós também nos desviamos. Adão experimentou o desvio e daí foi uma desgraça. E eu mesmo, Neri mesmo, experimentou o desvio e acabou gostando. O pior de tudo é que o pecado vicia. O pecado atrai. Só que o pecado mata. Terceira lei. Deus proveu a solução para esse negócio do afastamento de Deus. Do homem de Deus. Deus enviou Jesus Cristo. E aí você cita, pode citar outros textos já no anterior, né? Deus ama você, João 3,16, todo mundo sabe esse, né? Na segunda lei, todo homem é pecador, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Terceira lei,
Deus enviou, o Pai enviou o Filho, que assumiu o meu posto, o meu castigo, o meu pecado, para me libertar. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembrem bem, sempre façam isso, é extremamente conhecido ao paciente. Dizem aí fora, qualquer caminho leva a Deus. Isso é mentira. Isso é coisa do capeta, isso é engano, isso é migué. Pode entrar. Isso é migué, isso é coisa satânica. Não é todo caminho que leva a Deus. Porque se fosse todo caminho leva a Deus, Jesus Cristo não teria dito esse versículo. E ele diz muito claramente lá, eu sou o quê? O caminho. Não um caminho. Eu sou o caminho. É o único. E a quarta e última lei, você precisa fazer a entrega. Se com a tua boca, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres, será salvo. Então o paciente precisa entender que ele precisa falar. Por isso que a Igreja Batista, a Nova Batista, inclusive nós aqui, não batizamos crianças que ainda não têm o poder de decisão. Podem até decorar uma confissão de pecado, mas não vai partir do coração delas. Por isso que o pastor Jefferson, geralmente quando crianças são batizadas, ele pergunta, foi teu pai que obrigou ou porque você quis? E aí vem a declaração de fé. Não, eu criei, por isso eu estou confessando o meu pecado e aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ponto final. São 4 leis. E é interessante notar que quando você está num quarto, quando tem 3, 4, 5 pacientes, tu está falando com os 5 ou com um só, geralmente, quando aparece essa oportunidade de fazer a oração de entrega e de confissão de pecado, os outros 3, se tu está dirigindo a palavra mais para um e menos para os outros vão falar assim, eu também quero. Eu também preciso. Por que isso? Porque essa é a ideia. Ah, então você é o cara? Não, eu sou nada. Eu sou o pozinho debaixo do sapato de vocês. Agora, a partir do momento em que eu falo, o Espírito Santo, vá diante de mim, vá comigo, vá em mim, fala através de mim, me usa, nos usa como instrumento nas tuas mãos, vem o milagre. Nós vamos ver no transcorrer do curso alguns milagres que ocorreram dessa forma. Tá certo? É o pastor? Bem-vindo. Beleza. Deus abençoe, querido. Passa para lá, Sérgio, por gentileza, lá para o fundo. Lembra que foi dito para os senhores que a apostila tem um custo, né? R$5. Então, quem puder acertar depois, por favor, fala comigo. Tá bem? A chamada está passando aí? Sim? Beleza. Pega a sua apostila, pessoal. Nós não vamos mostrar slides. Nós vamos fazer o andamento da apostila em si. Ah, então o senhor vai ler a apostila, então eu posso estudar em casa? Não, eu não vou ler. Tá certo? Eu vou seguir a apostila e mencionar. Houve um erro na secretaria esse ano quando xerocaram esse material. No ano passado foi xerocado, só para mostrar para vocês, sempre com o verso em branco. Foi uma recomendação minha. E esse ano, não sei o que aconteceu, que eles acabaram xerocando sem o verso em branco. Claro que é uma forma de contenção de despesa, é uma forma de economia, sim. Mas impede que você anote. Então eu gostaria que você provesse na sua casa uma folha para colocar dentro. Sulfite mesmo, pode ser uma folha de caderno, independente do que você precisar. Coloque uma folha dentro porque vai necessitar para fazer algumas anotações. Tá bom? Se hoje precisares fazer alguma anotação, tá? Tem na primeira página algum espaço, tá certo? E depois na última página também. Mas não vai ter tanta coisa assim. Tá bem? Beleza? Capelania.
Qual é? Passa para trás, sempre a chamada, depois ela volta na outra banda, né? Qual é o melhor material que existe para o trabalho, para o curso de capelania? Qual é o melhor material? Tudo isso. Mas tem um melhor ainda. A prática. A prática. Então escreva aí no alto da sua primeira página, né? Melhor material, prática. Questão de prova de vocês. A melhor forma de você entender, de compreender, de fazer o trabalho de capelania é a prática. Então, meus amados, sempre que puderem, aproveitem a oportunidade para estar junto com o grupo. Só em termos de avaliação, olha aqui. Você fala, professor, mas é a primeira aula, já está falando em prova? Tô. Porque a avaliação não é só o teste, na última aula, na 7ª aula nossa. 7ª aula nós só mostramos, não vamos ter revisão nem nada. Na 5ª, 6ª aula eu passo um questionário para vocês trabalharem e responderem em casa. É coisa de professor. Tá? 20 questões, 22 questões, você responde em casa sobre essas 20, 22 questões, vai ser a prova. Tá certo? Então, no transcorrer da apresentação da matéria, várias vezes eu vou dizer assim, questão de prova, 4 leis espirituais, melhor material, prática, já são 2 questões aí para vocês. Vamos tirar 10, claro, eu já podia dar 10 para vocês direto. Né? Mas em relação à avaliação, então, a decoração das 4 leis espirituais e após a 3ª aula, preste atenção nisso aqui, após a 3ª aula e após a 5ª aula. Então, 3ª aula, se alguém tem um calendário aí bem visível, né? Posso? Vou mexer aqui, viu? 19, mês de abril. A 3ª aula, primeira aula é hoje, dia 24, 2ª aula vai ser dia 31, é isso? Confere? Sim ou não? Sim. A 3ª aula vai ser dia 7 de abril. Então anotem aí, dia 13 de abril, sábado, 13/4, das 9h30 até as 11h30, nós temos um projeto chamado Projeto SEONC. SEONC é o Hospital do Câncer aqui do lado. Aqui a 2 quadras. 13/4. Das 9h30, nós vamos nos reunir aqui em cima, a Rua Santa Catarina, tem o Salão da NIB aqui, sim? Do lado de cima tem um estacionamento, mais no fundo da quadra, né? No final da quadra, com uma cerca amarela. Naquele estacionamento nós nos reunimos, deixamos os carros lá, se não estiver chovendo. Se estiver chovendo, a gente deixa ali próximo do SEONC mesmo. Porque se não estiver chovendo, o Star passa e multa a gente. Então a gente deixa no estacionamento, não pagamos nada, isso já é alugado da igreja. 9h30, 11h30. Vocês vão ser tutelados, vocês vão ser acompanhados, quer dizer, vocês vão nos acompanhar. Vai ter um grupo da capelania já em exercício para irmos até o SEONC e fazermos esse trabalho. Dia 13. Após a 3ª aula. Depois, a 4ª aula seria, então, dia 14. 5ª aula seria dia 21, certo? Então, no dia 27 será a nossa 2ª aula. Desculpa, o segundo projeto. Dia 27 de abril, também um sábado, das 9 às 11h30. 9h30 a 11h30. 27. Então, quais são as 2 datas do projeto SEONC? Sábado? 13 e 27. Guardem essa data. Vale ponto. Cada visita, na primeira visita vocês vão só olhar. Vocês vão estar junto. Lembra que Paulo fala um texto, um versículo, não lembro a referência agora. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então às vezes Oneri, Cristo está mostrando o que, mas Oneri é meio cabeçudo e vira a cabeça para cá. E Jesus Cristo tem que dar um tapa na orelha e falar, não, é aqui que é para você ir. E até ter essa sintonia, essa sensibilidade, às vezes, dependendo a nossa índole. Ora, se Paulo, que era Paulo, que foi Paulo, disse, aquilo que eu devo fazer eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem somos nós para agirmos diferente?
Então nós precisamos buscar essa sintonia, essa sensibilidade. Então na primeira aula vocês vão estar olhando como se faz. Na segunda aula, no dia 27 de abril, é isso? Confere? Vocês vão já participar. Alguma coisa. Vamos supor que eu vou tutelar o Fábio. Vamos supor que eu esteja tutelando o Saulo, o Sérgio. Vai chegar a uma certa altura daquele dia 27 que eu vou dizer assim, Fábio, por favor, ministra, fale. Ele não vai estar vendo o Neri aí do lado tomando nota, não. Porque não é essa a nossa função. Tipo assim, só faltava o cara fazer o sinal da cruz e falar assim, agora é minha vez. Não, não é. Não tem nada a ver. Nada a ver. Vocês estão aprendendo. Lembra que é melhor material é o quê? A prática. Vai chegar um momento em que você não vai mais precisar usar isso daqui. Eu uso até hoje porque eu mostro para o paciente, caso ele possa estar enxergando, as 4 leis. Primeira lei, primeira página em amarelo. Segunda lei e assim vai, tá? Eu não fico lendo, eu fico mostrando para quê? Porque então eles vão acompanhar, eles mesmos vão estar lendo. E isso é uma coisa extremamente motivadora. Tá bem? Então, dia 13, confere? E dia 27. Os dois acompanhamentos que vocês, povo da capelania, farão para depois, então, no final do curso, irem conosco. Vão ser distribuídos em 2 grupos para acompanharem a gente. Tá certo? Pessoal da Remidos, né, são muito bem-vindos, se puderem nos acompanhar naquele dia. Temos aqui da igreja Remidos no Senhor, é isso? O pastor Valdir. Valdair. Para mim era Valdir, mas Deus sabe quem estou falando, né? A esposa? Ah, tá, desculpa, perdão, né? E mais 2 lá do fundo que são dessa congregação. Muito bem-vindos. Deus esteja usando a vida de vocês para nos ensinar, ao mesmo tempo com o testemunho de vocês. Amém? Vai para a sua página novamente na apostila. O que é capelania? Primeiro item lá. Ponto 1, né? Capelania é um serviço voluntário interdenominacional. Nós estamos no SEONC há 3 anos e pouco, fazendo esses projetos 2 vezes por mês. E durante o mês de finalzinho de dezembro, dia 24 de dezembro até o final de janeiro, nós não, porque é o período de férias. Mas tinha 2, 3 pessoas, o pastor Eduardo era responsável, ele ficou em Cascavel, porque ele tinha tirado férias antes. Ele ficou responsável pela capelania. Ele é capelão formado e ele então estava coordenando. Qualquer chamado que tivesse, entrariam em contato com ele. E mais 4 ou 5 pessoas que estavam assistindo, para assistir o SEONC, para assistir qualquer outro hospital ou residência que fôssemos chamados. Quando nós voltamos em fevereiro, eu liguei para a enfermeira-chefe encarregada que nos assistiu desde o início lá no SEONC e ela disse, não, mas tem outra capelania já em exercício agora. Falei, mas como? Nós estamos aí com vocês há mais de 3 anos e de repente nós perdemos a vaga, como assim? E ela reconheceu que foi erro dela. Então nós estamos lá fazendo essa assistência, nós precisamos continuar fazendo essa assistência. E muitas vezes, eu vou ligar para o pastor Valdir, mesmo que não tenha um compromisso de NIB com Remidos, nada disso, mas ele vai ser capelão, ele tem a carteirinha provavelmente de pastor, ele tem entrada oficial em UTIs. Então eu vou ligar para o pastor Valdair, né, e vou dizer assim, olha, tem um paciente assim que precisa de ajuda, pode atender? Tá certo? Ou eu vou ligar para qualquer um de vocês, eu preciso de 2 mulheres para fazer uma visita numa residência, podem assistir? Pós término de curso. Então, dependendo do horário, geralmente mulheres são visitadas, atendidas por mulheres, homens pelos homens. Então, se num hospital ou numa residência tem um homem que está necessitado, hoje um problema muito grave que nós temos enfrentado nesses últimos 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos, depressão. Homem barbado, adolescente, criança depressiva.
Pode isso? Pode. O diabo se aproveita de qualquer tipo de mente. Então nós precisamos de gente, nós precisamos de ajuda. Lembra que um texto que eu coloquei para vocês naquela folha da reunião, que Deus falou para Paulo, qual era esse texto? O texto básico da nossa capelania. Atos 18, versículos 9 e 10, certo? Atos 18, 9 e 10. E Paulo à noite teve uma visão, na qual o Senhor, o anjo do Senhor, falou com ele. E nessa visão, nesse sonho que o anjo que Paulo teve, o anjo lhe disse: Paulo, vai, fala, não temas, porque ninguém ousará fazer-te algum tipo de mal. E aí vem o versículo básico da nossa capelania. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nesta cidade. Então, sem qualquer aversão, muito pelo contrário, amo ler notícias e meu coração vibra com isso de missões, além fronteira. Orem pela cidade de Beira, Moçambique, tem missionários nossos lá. Orem pelo país Malawi, que é bem próximo de Moçambique. Ambos foram atingidos severamente pelo furacão, pelo tufão, pelo ciclone. Um pastor acabou perdendo a vida, a casa caiu em cima dele. São regiões extremamente humildes. Cidade de Beira pelos missionários e o país chamado Malawi. Pastor Kleber Alves. Tá? Eles necessitam do nosso amparo em oração. Na quinta-feira, Beira estava a cerca de 90% debaixo d'água, cerca de 3 metros de água. As casas são pau a pique. A maioria, grande maioria delas. Pastor Mário, lembra daqui da igreja? Ele foi para Beira há 2 anos atrás com uma equipe daqui. Então é um trabalho extremamente forte. Uma resposta muito rápida das pessoas de lá. Até que elas descobrem a confiança em ti, sabem que você está lá para prestar esse serviço, elas estão prontas a receber o Senhor, a mudar de vida. Essas cidades foram atingidas, esses 2 países, Moçambique e Malawi, foram muito fortemente atingidas pelo ciclone. Tá bem? Então, mesmo que nosso coração vibre com missões extrapolando as nossas fronteiras, muitas vezes nós esquecemos da ordem de Jesus Cristo. Ide. Isto, mas tem mais ainda, lá em Atos. Lembra? Por toda a Jerusalém, depois Judeia, Samaria, até os... Então, muitas vezes nós pensamos até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Mas nós esquecemos da nossa Jerusalém, nós esquecemos da nossa Judeia, nós esquecemos da nossa Samaria, nós esquecemos da nossa cidade. Paulo recebe esse recado, Deus dizendo, eu tenho muito povo nesta cidade. Então é um trabalho interdenominacional. Seu pastor Valdair está aqui, eu posso ligar para ele, com certeza ele vai poder ligar para mim, olha, estou precisando de ajuda, pode me ajudar? Com certeza a gente vai. Esse é o trabalho de capelania, tá? Agora, no segundo item ali, pouco mais abaixo, na apostila de vocês, qual é o trabalho do capelão? Mesma página. Primeiro ponto que tem lá, é falar da razão e da existência da vida após esta vida. Eu sou encarregado, Deus está me encarregando desse compromisso. Eu preciso falar qual é a razão da vida. 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança se concentrar apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres. Se eu trabalhar, se eu pensar, se eu agir, se eu viver apenas pensando em
mim, apenas no meu eu. Que interessante, eu conheço pessoas assim. Só eu, só para mim. Não existe nós, e são casados, têm filhos, têm netos. Não existe o nós, não existe o compromisso família. É um por todos e esqueça o resto. É eu e ponto final. Essa família tem 2 filhos. São muito, muito, muito ricos. Infelizmente, só isso que eles têm. Só tem dinheiro. E agora, os 2 filhos, o pai, o patriarca, está com 70 e poucos anos de idade. E os filhos estão brigando pela herança. Só 2 filhos. E tem mais uma coisa, pasmem. Se denominam evangélicos. Isso é a pior coisa que existe. Meu amado, vai chegar numa época da sua vida onde você vai olhar para o dinheiro e falar assim: Senhor, graças a Deus pelo dinheiro, pelo meu salário, eu preciso dele. Graças a Deus pelo meu emprego, graças a Deus pela minha saúde, graças a Deus pelo meu corpo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sim. Mas o dinheiro vai ter um significado obsoleto. Quando você percebe que dinheiro serve sim, mas você tem que ser senhor sobre esse dinheiro, muita coisa muda. Tá certo? Então lembra o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa vida se concentrar apenas no eu, aqui, eu serei uma criatura miserável. João 17, 3, o próprio Jesus Cristo falou o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E é interessante quando nós vamos num leito hospitalar, numa ala hospitalar ou numa residência, que a pessoa ainda não é convencida ou nem convertida. Ela anseia por isso, ela deseja isso. Só que está cegada. Lembra de Saulo? Não foi esse daqui, né? Bem esse, né? Saulo de Tarso. Esse é Saulo Manauara, né? Saulo de Manaus. Aquilo era Saulo de Tarso. Quando ele viu Jesus Cristo, quando caiu do cavalo, do camelo, sabe Deus que animal ele estava montando? Quando ele caiu do animal, com o rosto em terra, a primeira pergunta que ele faz qual era? Pode falar? Não? Senhor, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: Senhor, quem tu és? E ele responde: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. E ele ficou cego. A luz que ele viu, e ele conta essa experiência depois lá em Atos, né? Mais para frente, depois do capítulo 9, várias vezes. E a luz que eu vi era próxima ao meio-dia, ela era mais clara do que o sol do meio-dia, muito mais estarrecedora. E aquela luz deixou Paulo cegado. E ele diz para Paulo depois: vai para tal cidade, lá alguém vai te socorrer, e assim por diante. E quando essa pessoa lá nessa vila, naquela cidade, foi socorrer Paulo, quando ele impôs as mãos, quando ele orou, quando Paulo verdadeiramente entregou-se ao Senhor, a Bíblia diz: e dos seus olhos caíram como que umas escamas. Então, muitas vezes, num leito hospitalar, ou então numa residência, a pessoa está sofrendo, padecendo por algum mal. Basta alguém chegar e falar assim: Jesus Cristo te ama. Aquelas escamas caem, porque o diabo não tem poder sobre essas escamas. Ele coloca as escamas, ele cega. O pecado cega. Falei antes, o pecado atrai. O pecado tortura. E se esse pecado não for retirado, ele vai acabar matando. O pecado mata. Atualmente as crianças têm enfrentado aquele demônio daquele desenho do YouTube. Tomem cuidado com os filhos de vocês. Muito cuidado, filhos e netos. Não deixa celular na mão deles, não, sobre o qual tu não tens controle. Ah, mas o meu filho ou o meu neto não pode ser confrontado assim. Diz, não, errado. Vai para Provérbios. E Provérbios foi escrito um bom tempo antes do Novo Testamento. Use a vara até deixar marca.
Preste atenção aqui. Me perdoem, não se escandalizem. Essa partezinha aqui que Deus colocou no ser humano, não é só para ser macio para você sentar, não. É aqui que a vara é para ser usada. Já foi feito para isso. Vara, o chinelo, né? Pastor Valdair, o Sérgio, Fábio, Cláudio, José Cláudio, né? Os cabelos mais branquinhos devem lembrar quando a mãe dizia alguma coisa e a gente dizia um não assim meio entre os dentes, né? A mãe falava o quê? E aí você sentia um 40, 38, 40 nas costas, né? De longe. E depois vinha a vara. Primeiro uma chinelada, de longe. E a pontaria daquelas pessoas era excelente, viu? Então, pessoal, a criança precisa aprender limites. Eu fui professor durante 30 anos. Fui apelidado de vários nomes, vários adjetivos, e o bullying já existe faz tempo. Mas não me importava com isso. Coronel, sargento, Hitler, em sala de aula, porque meu comportamento sempre foi muito rigoroso. Mas no transcorrer, geralmente do segundo semestre para o final do ano, os pais daqueles adolescentes vinham conversar comigo. Eu quero agradecer pelo significado que tu tens na vida do meu filho. Porque ele aprendeu a ter limite. E as crianças não têm isso hoje. Então cuidado, meus amados, com aquilo que o teu filho, teu neto, teu subordinado acessa no celular. Ah, mas ele não sabe. Sabe sim. Criança de 5 anos. A mãe deu esse depoimento. Foi na casa de um amigo, de uma amiga que tem um filho um pouquinho mais velho, talvez um ano mais velho. E quando eles estavam voltando para casa, esse menino começou a chorar. 5 para 6 anos de idade. A mãe para o carro e pergunta para o filho: o que está acontecendo? Ele disse: mãe, eu não quero fazer isso. Mãe, eu não quero fazer isso. Mas faz o quê? Como ele não se conteve de tanto chorar, ela foi até em casa, pegou a criança, foi para o quarto, sentou ele lá. O que aconteceu? E ela disse: eu vi um bicho no celular do meu amigo, ele me mostrou, que dizia: mata os teus pais. E a mãe perguntou: como é que você é para fazer isso? Ele disse: quando vocês estiverem dormindo, é para eu enfiar uma faca na cabeça de vocês. 5 para 6 anos de idade. As duas crianças, enquanto as mães estavam conversando no pátio ou dentro na sala, as duas crianças ficaram um tempo sozinhas, acessando o celular, e esse demônio aparece. Graças a Deus pela instrução que esse menino de 5 para 6 anos teve de casa, porque a mãe é evangélica, a família é evangélica, e ele começou a se constranger, dizendo assim: eu não quero fazer isso, porque eu amo vocês. Você consegue imaginar o dilema que o diabo é diabo, que o diabo faz numa estrutura dessa? Então nós precisamos agir, começando em nossa casa. A base vai ser essa. Segundo item que diz ali: levar a fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, meus amados, é o amor que nos move. É o amor que nos move em direção à casa hospitalar. É o amor que nos move em relação ao outro, ao nosso próximo. Aliás, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo deu um propósito, um degrau para nós. João 13:35. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ora, se Jesus Cristo assumiu o meu lugar, não tendo nada a ver comigo, nada a ver com o meu pecado, ele vem e assume a minha culpa, o meu castigo, a minha dor, o meu peso, a tal ponto de ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Quem sou eu para dizer não a este amor? Então é o amor que nos move. Depoimento de uma senhora.
em tratamento há 10 anos, conversando com o médico dela. Foram 25 internações nesses 10 anos. E chegou o momento em que ela foi definhando, chegando ao final da vida. E o médico da confiança dela, a quem ela havia entregue a sua vida, aos cuidados desse médico durante essas 25 internações. De repente esse médico começou a manter distância. E essa senhora pergunta: doutor, por que o senhor está fugindo de mim? Porque justamente agora que eu estou morrendo, eu estou sentindo a minha vida se esgotar por completo, o Senhor não me dá uma palavra de esperança, uma palavra de apoio, uma palavra de conforto. – 90% dos médicos não sabem dizer nada além da receita médica. Eles fazem o tratamento físico, mas o tratamento espiritual fica a ver navios. 1987, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estabeleceu uma regra. Não existe saúde completa, somente física. Se o corpo está saudável, mas lá dentro eu estou destruído, a pessoa é saudável? Não, segundo a OMS não. E segundo a igreja também não. Agora, o que o paciente que você estará visitando, logo logo, mais deseja ouvir de você? Que existe esperança. Não para a sua saúde de repente, mas para a sua alma. Existe uma esperança. Agora, pensa comigo. Viver e de repente numa fase da vida, por algum acidente ou por algum problema, ou por simplesmente estar se esvaindo a vida, você chega diante de um muro alto, cinza, longo, e você olha para trás e não vê nenhum atrás. De repente sem descendência, de repente sem qualquer estrutura que você tenha vivido, tudo aquilo foi só para você, para você, para você, nada para os outros. E o Senhor sempre ficou para outro dia. Tem um livro chamado A Última Carta de um Tenente. No ano 2000, lembra, foi notícia mundial, um submarino russo que afundou e acabou explodindo, submarino nuclear. A última pessoa que estava naquele submarino russo, ele escreveu no seu diário os passos últimos, os passos derradeiros de toda a sua equipe. E ele ficou por último. Claro, acabou morrendo, mas as anotações dele acabaram servindo para esse livro. A Última Carta de um Tenente. Se vocês puderem um dia encontrar, vale a pena. Eu preciso despertar. Se eu não tenho, mas eu preciso então que alguém, e ninguém melhor do que o Espírito Santo para despertar essa esperança em mim. E eu preciso levar essa esperança a outras pessoas. Eu preciso, sou encarregado pelo Senhor para levar essa esperança para os outros.